Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a um novo ciclo de lives com conteúdo para vocês, aulas, dicas. Estou muito feliz de retomar as lives aqui no YouTube e é um imenso prazer. Queria aqui mostrar para vocês que desde as lives de 2021 eu fiz apenas 2 lives e eu fiquei impressionada com o resultado. Vou mostrar para vocês aqui na tela. Vou mostrar aqui a live que foi realizada em 2021. Eu fiquei assim, muito feliz com os comentários, como da Rosiane. Vanessa, esse momento com você valeu mais do que a maioria das aulas de metodologia que eu tive. Parabéns! Então, assim, várias pessoas, eu recebi vários alunos dessa aula, 2 aulas que eu coloquei aqui. E hoje nós voltamos em grande estilo. Então, olhem aqui para vocês verem. Oi, Vanessa, agradeço pelo vídeo, muito didático, vai ajudar na pesquisa. Excelente, bom dia, que aula show. No entanto, fiquei com uma dúvida, a gente comentou muito, respondi as dúvidas dos alunos. Então, foi muito bom, eu fiquei muito satisfeita com o alcance aqui, com a quantidade de visualização. E hoje nós vamos voltar aqui, porque eu tenho uma convidada muito especial, que é a Letícia. Então, vamos começar aqui, #1 de um novo ciclo de lives. E tem um conteúdo aqui, nível de curso pago, nível de curso de excelência. Que alegria receber você, Letícia. Antes da Letícia falar, eu vou apresentar ela. É minha colega de mentoria. Nesse tempo eu me formei enquanto mentora acadêmica, me institucionalizei nessa profissão. E a Letícia é do FMA, da Formação de Mentores Acadêmicos, a professora Joana, junto comigo, foi lá que eu a conheci. Quem então é a Letícia, pessoal? A Letícia, ela é bibliotecária especialista, formada pelo Centro Universitário de Formiga, pós-graduada em Docência de Ciência da Informação pela Unileia, pós-graduada em Revisão de Texto pelo Instituto Brasileiro de Formação, pós-graduada em Produção e Orientação Científica pela Unifast, é capacitada pela BNT, referente às normas para trabalhos acadêmicos na turma de 2020, e desde 2008 atua como bibliotecária consultora, onde atua na consultoria acadêmica voltada para pesquisa e construção dos trabalhos acadêmicos. E a Letícia, ela, depois então que se tornou mentora acadêmica, lá na página do Instagram, foi para o Brasil e para o mundo. Então, que alegria ter você aqui, Letícia, de fato te receber aqui na minha casa. Estamos aqui em Minas Gerais, mas estamos falando para diferentes lugares. Então, é muito bom falar hoje do beabá da revisão. Então, você que está aqui com a gente, você que vai assistir depois, vai ser muito importante esse percurso que, junto com a Letícia, nós dividimos em 10 passos para ser o beabá e também para ajudar os pós-graduandos, pesquisadores e professores. Então, juntas aqui, nós vamos destrinchar esses 10 passos. Letícia, com você a palavra, e estou aqui para a gente trocar essa experiência, esse momento tão rico. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Como a Vanessa me apresentou, eu sou Letícia, bibliotecária e mentora acadêmica. E aqui nós preparamos um conteúdo super bacana, descontraído, para vocês
aprenderem junto com a gente, porque a gente acaba aprendendo também, né, nesse meio tempo de formação. Cada atendimento que a gente faz com os alunos, a gente acaba aprendendo. Então, como no meio acadêmico a gente fala, né, da biblioteconomia, o conhecimento é feito para ser compartilhado. Então, nós viemos aqui para compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no chat, que no finalzinho a gente responde, tá? E vamos dar início aí. Primeiramente, pessoal, nós vamos falar sobre o beabá para fazer uma revisão de alto impacto, tá? O que é essa revisão de alto impacto? É quando você vai fazer alguma publicação para alguma revista e ela precisa ser aprovada. Então, aqui nós vamos mostrar o passo a passo para vocês realizarem a pesquisa de vocês e, no final, ter um bom resultado, que é a publicação em revistas com um nível de conhecimento alto, e isso vai impactar aí no seu currículo, tá? Primeiramente, tá? Aqui para vocês conhecerem um pouquinho, eu vou falar sobre a pesquisa bibliométrica, tá? O que é essa pesquisa bibliométrica? É um tipo de pesquisa. Nela, vocês vão trabalhar os dados como que fala? Quantitativos sobre determinado assunto, né? Conforme o Lacerda 2012, ele fala que tem os parâmetros de observação para os artigos selecionados, o número de citações e relevância do periódico de publicação e a própria autoria e referência, dentre outros elementos que embasam a pesquisa bibliométrica, perdão. São dados quantitativos que você vai colocar no trabalho, quantidade de citações sobre aquele assunto, quantidade de autores que falaram aquele assunto, quais as pesquisas e revistas que são faladas daquele determinado tema, tá? Então, essa é a pesquisa bibliométrica, ou seja, a pesquisa que vai te mostrar os dados numéricos, né, metricamente falando, tá? Um segundo passo é sobre os gerenciadores de referência, tá? Que a gente utiliza no meio acadêmico. Isso vai facilitar a pesquisa de vocês, tá? Que é o EndNote, o Zotero, o Mendeley, o Mori e o BibGuru, que são ferramentas que permitem reunir, organizar e formatar as referências dos documentos pesquisados, entre outros materiais e recursos disponibilizados. Eu vou passar de um em um, só para vocês entenderem o que é cada gerenciador, o que ele oferece para vocês. Depois a gente pode voltar e falar sobre eles mais detalhadamente, tá? Aqui são só passos para ajudar vocês a iniciar a pesquisa e saber qual que é o passo para dar continuidade na pesquisa, tá? O EndNote, eu vou falar um pouquinho sobre ele, que ele é uma ferramenta online que vocês podem utilizar para estar fazendo a busca. O que ele permite? Reunir referências obtidas de diferentes bases de dados, armazenar as referências em sua coleção pessoal. Ele te possibilita transferir referências em programas de edição, como o próprio Word. Ele tem uma aba específica para você jogar aquele documento no EndNote e vice-versa, pegar a referência que está lá no EndNote e jogar no seu documento de Word para que ele consiga já lançar a citação e a referência completa, tá? E também você pode compartilhar com colegas, né, as pastas e que você acha necessário compartilhar com outros colegas. O EndNote é como se fosse uma rede social também, só que voltado para o meio acadêmico, tá? Para quem que é essa plataforma de gerenciador de referência? Para professores, pesquisadores, alunos e técnicos administrativos da PUC, porque ele foi desenvolvido pela PUC. Mas nós temos acesso por meio do site, né? Você pode entrar e criar a sua conta pessoal, tá? Aí você vai ter acesso a essa plataforma para utilizar aí para fazer a sua pesquisa acadêmica, tá? Mais para frente a gente pode mostrar a interface
desse programa, para vocês saberem manuseá-lo, tá? Temos o Zotero também, que é uma outra ferramenta de gerenciador de referências, tá? De acordo com o código aberto, vocês têm acesso a ele. Ele é compatível com base de dados Web of Science, Google Scholar, PubMed, entre outros periódicos e bases de dados que as universidades disponibilizam, tá? Vocês podem utilizar ele também pelo navegador Mozilla, tá? Geralmente ele é mais funcional, né, no navegador Mozilla, por conta das configurações dos outros links que a gente usa para pesquisar, como o Google Chrome, né? E também, por meio do ícone de navegação, que é localizado na barra do navegador, essas informações bibliográficas constituem como autor, título, periódico, volume, número de páginas e demais outras informações que toda referência precisa conter, tá? Podem ser inseridas manualmente também, mas como a gente está aqui frisando tempo para agilizar a sua pesquisa, tem os treinamentos de uso desses gerenciadores, tá? Como eles permitem coletar, organizar e citar essas referências em diferentes bases de dados, tá? Aqui está o link de acesso dele também, vocês podem acessar depois, a gente pode até depois explicar um pouco cada um desses gerenciadores, como que eles funcionam, tá? Um outro software de gerenciador de referências é o Mendeley. Ele é desenvolvido pelo Elsevier. Ele funciona em versão web também, tá? E é uma rede social acadêmica, tá? Que ela possibilita realizar essas medições altimétricas, tá? Ele permite você pesquisar em um único lugar, fazer leituras, anotações, tanto no online como no offline, possibilitar armazenar os PDFs dentro desse próprio gerenciador, onde você joga ele nos campos específicos, ele já gera a referência e a citação pronta para você, tá? E compatível com Word, LibreOffice e Bibliotex, que são editores de texto mais conhecidos no meio acadêmico. E ele é compartilhado também em colaboração com outros pesquisadores. Tá? Você pode montar a sua própria pesquisa com colegas participantes aí da sua pesquisa. Aqui está o site de acesso, também depois a gente pode mostrar como funciona. Tá? A outra base de dados, outro software de gerenciar referências é o Mori, tá? Como que ele funciona? Ele é um pouco mais fácil de manusear, tá? Eu uso ele, né, no meu dia a dia. Ele é sempre baseado na norma 6023 atualizada. Aqui eu coloquei 2018, mas ele está em atualização para a NBR 6023, que foi reformulada no ano de 2023, tá? Teve algumas atualizações aí, ele está em atualização para quando você for utilizar, ele já está com a nova norma atualizada para que você consiga gerar as citações e as referências também, tá? Você acessa ele por e-mail, tá? Você cria sua conta e lá você, quando você vai logar nele, você tem acesso a todo o material que você referenciou durante o seu período acadêmico que você utilizou ele. Por quê? Ele é como se fosse uma rede social, tá? Que você entra com senha e login e cadastra todas as suas referências e citações. E se você entrar sem usar o login, ele só vai fazer as referências, porém você não consegue recuperar essas informações. Então, uma dica aí é sempre utilizar ele por login e senha, tá? Ele consegue armazenar as suas referências por coleções, conforme a necessidade que você veja que seja necessário utilizar e aplicar. Você pode pesquisar e importar essas referências para o seu trabalho acadêmico, tá? Ele tem vários campos de preenchimento para você fazer as referências de vários documentos, podendo ser jurídico, legislação, jurisprudência,
partituras de música, normas técnicas, filmes, vídeos e redes sociais também. Ele tem algumas informações de campo a serem preenchidas conforme o tipo de referência que você quer elaborar, tá? Ele é sempre bem fácil de utilizar, tá? E tem esse novo que eu conheci recentemente, então resolvi trazer para vocês também. Esse eu conheci há pouco tempo, que é o Bibiguru. Ele como se fosse também uma rede social, também, onde você vai entrar com senha e login e buscar ali incluir, na verdade, as informações para elaborar as referências e citações. Ele segue a ABNT e também outras normas, tá? Cada instituição, cada revista, às vezes segue um estilo diferente de formatação, de citações. Então, é sempre importante também observar isso quando vocês vão realizar essas pesquisas para ser publicadas nas revistas. Observar qual a norma que vai ser utilizada, na verdade, né? E o Bibiguru, ele é muito rápido, ele não tem anúncio, você vai aprender a mexer nele por ele ter uma interface simples e intuitiva. Ele tem o suporte para a APA, MLA, Harvard e milhares de outros tipos de estilos de citações, tá? E é só digitar no Google aí que ele aparece como primeira opção, Bibiguru, faz o cadastro de acesso e cada campo, assim como o Mori, ele tem os campos de preenchimento ali para o tipo de referência, se é referência de livro, se é referência de legislação, se é referência para rede social, referência para site, tá? Então, tem todos os tipos de citações e referências que vocês podem utilizar, tá? Na pesquisa. O próximo passo, que é o passo 3, eu vou falar um pouquinho sobre as bases de dados abertas a nível de Brasil, América Latina e internacional, tá? Algumas bases aí que a gente pode estar utilizando para fazer a sua pesquisa, tá? Primeiramente, o que é base de dados? Né? Base de dados são sites que você acessa, onde eles vão te dar todo o material que você precisa para a sua pesquisa. Ele engloba ali uma base de informações ali que você vai utilizar para a sua pesquisa, tá? Os mais utilizados como mecanismo de busca entra a PubMed, dentre elas o portal da Biblioteca Virtual em Saúde, Cielo, que é o Vireme também, e Google Acadêmico, tá? As mais utilizadas, tá? O mecanismo de busca também utilizado é o Google Scholar, tá? E as bases de dados para resumos e citações tem o Medline, que são bases de dados da área da saúde, o Embase também, que é pela editora Elsevier, o Scopus, também pela Elsevier, o Web of Science, da Clarivat, e o Lilacs, da Bireme. Algumas dessas são bases de dados pagas, tá? Só acessa quem tem a assinatura dessas bases de dados. A interface dessas bases de dados, temos o portal CAPES, tá? O Science Direct também, da Elsevier. Alguns conteúdos a gente consegue acessar gratuitamente, outros não, tá? Tem a Ovid também, essa eu não conheço, tá? Eu só achei ela aqui na pesquisa para mostrar para vocês. E a EBSCO também, que é uma base de dados de acesso pago. Aqui na HAL também, da EBSCO, e a Relay Library também, tá? Outra base de dados que é baseada em evidência na parte clínica, tá? Tem a Dynamed, a Cochrane também, e a Agri, e essas outras aí mencionadas no nosso slide, que eu também não conheço, porque esse mundo acadêmico em base de dados ele é muito amplo, então a gente nem sempre conhece todas as plataformas. Aqui eu trouxe para vocês as mais conhecidas por mim, tá? Então esse meio acadêmico ele é muito amplo, tá? E aqui, mostrando para vocês as opções, a gente tem que pensar na especificidade de cada uma. O meu tema da pesquisa, eu vou achar material nessas bases de dados?
Então, eu tenho que pesquisar para saber isso, né? Ver qual tipo de conteúdo essas bases vão me fornecer. Algumas são da área da saúde, e se a sua pesquisa for de uma área acadêmica que não seja da saúde, então não justifica utilizar essas bases de dados, tá? Tem que se atentar para essas especificidades, tá? O periódico da CAPES também, que é uma base de dados que o pessoal usa muito, ela agrega todas as bases de dados abertas? Nem sempre, tá? Porque o acesso dela é livre para todo mundo, porém tem o acesso pago, que a gente chama de café, tá? Nas universidades federais, nas particulares, costumam ter esse acesso somente para o aluno matriculado na sua instituição, tá? Então, tem que procurar saber se a sua instituição vai disponibilizar para vocês esse acesso, tá? Outra coisa também que é importante falar é sobre os pontos negativos de cada uma dessas bases de dados, tá? Entre elas o Google Acadêmico. Muitas vezes o aluno usa o Google Acadêmico para os trabalhos acadêmicos. Ele é muito utilizado e algumas faculdades aceitam, né, esse acesso, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aquele material que você achou não é relevante para a sua pesquisa e tem que saber utilizar o mecanismo de busca do próprio Google Acadêmico. Utilizar os cortes temporais, se eu vou pesquisar aquele assunto de ano tal ano, né, quais que são as palavras-chave que eu vou utilizar ali para fazer a busca, tudo isso conta como resultado para a sua pesquisa. Não é só digitar igual a gente faz no Google, como fazer receita de bolo, não é só isso, né? Tem as técnicas corretas para se digitar na busca do Google Acadêmico para que ele consiga recuperar as informações que você precisa, tá? Então, tem que saber distinguir aí esses pontos positivos e negativos, tá? Começar por qual dessas bases de dados? Como eu falei no início, é interessante você saber o que você está pesquisando, qual que é o objetivo da sua pesquisa. Então, em cima disso, você vai analisar qual base de dados é melhor para você fazer a busca, tá? Eu, particularmente, gosto de utilizar as bases de dados mais específicas para depois ir utilizando as bases de dados gratuitas, tá? Porque o mecanismo de busca das bases de dados pagas, ela vai te trazer um conteúdo mais confiante, mais confiável, mais técnico, tá? Diante das bases de dados gratuitas, ele vai te trazer um conteúdo ali geral, né? Então, assim, tem que observar o que você pretende realizar na sua busca, tá? Vamos continuar aqui. Continuando com a parte das bases de dados, tá? Vou mostrar para vocês aqui algumas bases de dados, banco, né, de dados em relação a dissertações e teses, tá? Que é o banco de teses da CAPES, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, OASIS, que é de acesso aberto, Cielo e o BICT, e a Biblioteca Virtual em Saúde, tá? Algumas dessas vocês já devem ter conhecimento sobre elas. E algumas bases de dados também internacionais, que é a La Referência e a Recap de Portugal. Essas duas internacionais eu não tenho tanto contato com elas, mas é uma forma que eu trouxe de mostrar para vocês que existem bases de dados também internacionais. Existem algumas bases de dados fechadas? Sim, igual eu já falei com vocês no início, é a Crocane, a Scopus e a Web of Science da CAPES, dentre outras, mas eu trouxe aqui as principais. Tá? Outra questão importante que a gente pode falar no passo 4 é sobre as palavras-chave para vocês utilizarem na busca. Por que eu falo que é importante você utilizar, igual eu dei o exemplo, como fazer um bolo? Você vai utilizar aí os termos específicos. Está vendo que no primeiro exemplo da tela eu coloquei paralisia de Bell e ele me veio com uma informação que, não sei se vai dar para vocês observarem aí, tá?
A sua pesquisa foi processada sem mapeamento automático de termos, porque não recuperou nenhum resultado. Porém, apareceu 1 ou 2 artigos falando sobre esse assunto, tá? Porque eu só coloquei o termo lá em cima e pesquisei. O jeito certo, né, é você colocar ou fazer a sua pesquisa informando o tipo de pesquisa que você quer fazer, igual na PubMed. Eu já coloquei as palavras-chave que eu quero que tenha, porém, na PubMed, a gente tem que usar os termos em inglês. Se você pesquisar em português, ele não recupera informação, tá? Aqui eu utilizei os operadores booleanos. O que são esses operadores booleanos? São palavras curtas que vão me ajudar a fazer a busca. Observem aqui que tem and, e o e no, porque o no é uma frase que eu quero que não esteja, uma palavra que eu quero que não esteja na minha pesquisa, tá? Então, ele vai buscar todos os dados sobre aquela pesquisa, menos pessoas que tenham doenças, tá? Eu coloquei paralisia de Bell, que é um assunto que está atual, né? Aquela Fernanda Gentil, né? Está fazendo até tratamento sobre isso, essa paralisia facial, né? Então, achei um tema importante para trazer aqui para vocês um tema atual de modelo. Então, eu coloquei paralisia de Bell em pessoas com a idade de 50 anos, menos pessoas que tenham doenças. Eu não especifiquei o tipo de doença, poderia ter especificado, tá? Mas eu só trouxe esse exemplo para mostrar para vocês, tá? E aqui ele trouxe os artigos sobre esse assunto. Então, a importância de se utilizar os operadores booleanos na sua pesquisa, tá? E outra opção que eu também coloquei, a mesma coisa que eu coloquei na outra base de dados, eu coloquei na Cielo. E ele já conseguiu me mostrar aqui deu 2 páginas de resultados aqui de artigos. E dentre esses artigos, eu vou analisar um por um para ver qual deles que se encaixa na minha pesquisa, porque nem sempre eles vão ser utilizados na minha pesquisa, tá? Pode ser que tenha algum conteúdo ali desse artigo que não seja proveitoso para minha pesquisa, tá? Então, aqui você consegue buscar também todos os índices, que é assunto, autor, título, tá? Aqui eu coloquei para buscar em todos os indicadores, os índices, para que a pesquisa tenha mais resultados. Quando eu quiser que a pesquisa tenha menos resultados, porque eu quero determinados poucos artigos, digamos assim, não quero uma pesquisa ampla, porque a gente pode trabalhar também com a especificidade, que é especificar o que eu quero. Então, eu vou e coloco como opção de acesso na busca assuntos interligados, tá? Aqui na busca do Cielo eu consigo colocar palavras, adicionar mais um campo aqui e colocar mais algum termo que eu queira que tenha na minha busca, tá? E aqui, no próximo slide, eu vou falar sobre a coleta das informações de forma estratégica, tá? O que são essas coleta de informações estratégicas? É você escolher a base de dados, igual eu mostrei as opções para você saber escolher qual base de dados você vai utilizar para sua pesquisa, quais as palavras-chave adequadas, porque não adianta você jogar a pesquisa no Google ou na base de dados que você utilizar e não trazer nenhum resultado, tá? Então, tem que definir quais os termos descritivos que você pode utilizar. Geralmente, a gente usa uma base de dados que a gente fala de vocabulário controlado da área da saúde, tá? Depois eu posso deixar aqui para vocês o link dessa ferramenta que muitas pesquisadoras utilizam para ver qual termo que tem nessa base de dados que eu posso utilizar na minha pesquisa. É como se fosse um dicionário de termos para a gente utilizar na nossa pesquisa, tá? E tem também outra estratégia que vocês podem utilizar, que é o PICO, né, que é muito usado na área da saúde. Você vai avaliar a população dessa pesquisa, se são adolescentes, crianças, qual tipo de intervenção foi feita nessa pesquisa e comparar os resultados
dessa pesquisa com outros trabalhos. Tem o Prisma também, que vocês podem utilizar como análise de dados e análise de conteúdo, que eu vou mostrar aqui no próximo slide depois, como que para vocês entenderem essa questão de como que é feita esse Prisma em relação ao resultado, né, da busca que vocês vão utilizar, tá? E no ponto do slide aqui, sobre a análise das informações coletadas, eu vou passar para a Vanessa, tá? Fazendo as considerações que ela preparou aí para vocês, tá? Ótimo. Letícia, eu queria também ressaltar a importância desses passos e dizer por que nós começamos com a bibliometria. Como a Letícia explicou muito bem, no início, eu gosto de trazer esse funil. Então, se você é mestrando, se você é doutorando, eu vi que tem a Bruna aqui, nossa colega mentora, eu vi aí nos stories dela preparando também uma revisão para um congresso. Então, se nós estamos ali trabalhando com o nosso tema, e é importante identificar qual etapa nós estamos. Então, qual etapa que você está? Se está no início do mestrado, no início do doutorado, se eu fosse fazer o doutorado de novo, eu começaria fazendo uma boa bibliometria, como se fosse mesmo um funil. E nesse funil, no início, por quê? Como vem muitas informações, não conseguimos ler todos os artigos. E na bibliometria, eu consigo ver ali características onde tem mais aquele tema, se ele é algo bem particular do Brasil ou a nível internacional. Quais são as revistas? Aí, qual essas revistas a gente já tem que deixar assim do lado, não é, Letícia? Porque essas revistas são aquelas que depois eu posso mirar em uma para publicar. Porque fazer um artigo de revisão de alto impacto, começando com beabá, é oferecer uma saúde mental e tanto com pós-graduandos que tem aí uma exigência de publicação. Então, se no início a gente começa com uma bibliometria, identificando o que tem do nosso tema, talvez a pessoa ainda tenha que delimitar o seu tema, uma bibliometria é ideal para isso. Onde que entra, né, Letícia? Como a Letícia comentou e ressaltou aqui, Letícia, acho que nós temos que fazer um curso sobre gerenciadores de referência. Com certeza, muitos alunos aí não sabem utilizar, né? Então, é uma ideia aí para a próxima oportunidade. Sim, porque eu fui apresentada gerenciadores de referência no doutorado, mas faltou clareza. Ficou assim, me pareceu difícil, eu acho que isso não funciona. Então, a gente, de fato, nós estamos aqui para pegar na mão dos alunos e mostrar. E o gerenciador de referência, aí depois já vou falar aqui do Vossler, ele organiza. Então, às vezes, eu tinha pastas, eu achava, Letícia, que fazer uma boa revisão era ter a minha pastinha, várias pastas, tudo bagunçado, com mais de 100 artigos, e às vezes não é possível ler. Então, esse funil é importante fazer uma bibliometria para ver o todo. Depois, fazer uma revisão que nós vamos comentar aqui à frente, no artigo na íntegra. E nesse funil, como nós comentamos, ou em bases abertas ou internacionais, nós vamos utilizar um software. E aí o gerenciador de referência, ele ajuda em quê? Ele já libera uma planilha para a gente, então eu posso jogar no Vossler e no Iramutec. Todos esses gerenciadores que a Letícia falou, ele tem um formato que o Vossler, que é um software livre, que faz vários gráficos de bibliometria, tipo, relação entre autores, em qual país aqui é, tipo, como se fosse uma análise de redes, que o Vossler, ele é gratuito. E várias revistas têm esse apreço quando nós utilizamos um software, então ele dá a tendência. Qual é o autor que publica mais naquela temática? Depois, então, de fazer essa bibliometria, a gente consegue, então, ir nesses artigos na íntegra. E a gente pode usar aqui o Iramutec, tanto para o topo do funil, que é fazer uma análise dos resumos. Então, pegar todos esses resumos e o próprio software ali dentro do recorte, não foi, Letícia? Dentro do recorte, é importante um recorte, uma justificativa.
O software vai me ajudar a mostrar uma tendência. E ele talvez vai validar a minha tendência. Então, isso aí é muito importante. Então, nós temos aqui para apresentar para vocês 2 referências. Tem o Iramutec, que ele é gratuito. Então, aqui eu trabalho com essa ferramenta, dou cursos dessa ferramenta, então vocês podem utilizar. Eu não sei se aqui, Letícia, já cabe a gente falar um pouco sobre a literatura cinzenta ou se a gente fala no próximo passo. O que você acha? Acho que pode deixar para o próximo passo, né? Para a gente não Na hora perder o das raciocínio. revisões. Isso. Isso. Então, pessoal, o que é um beabá? Vamos retomar esse beabá? Para que não fique aqui complexo para vocês? Então, faça uma bibliometria. O que é uma bibliometria? Como a Letícia falou, vamos escolher uma para simplificar? Periódicos da CAPES. Seleciona as palavras-chave, testa alguns operadores booleanos e muitas vezes não vai dar para abrir cada um. Então, eu posso fazer uma primeira triagem de passar e ter um todo, ter ali algumas características. E depois eu vou aí para o próximo passo. Aí a gente tem o próximo slide, que nós vamos falar sobre como realizar, então, uma revisão na íntegra. Antes, Letícia, você principalmente que é dessa área, eu não entendia que a gente tem que fazer uma revisão. Então, ficava muitas vezes a revisão do projeto, ou a gente tem que fazer uma revisão para publicar. Então, a gente olhava muito para aquela sistemática com protocolo, então ficava um pouco distante da realidade. Hoje, no contexto das mentorias acadêmicas e trabalhando com os alunos, eu percebi a diferença entre as revisões, o potencial de cada revisão e as confusões que se tem. Então, às vezes a gente começa a fazer uma revisão sistemática e se perde ali porque a gente está olhando para uma que tem todo um protocolo. E tem autores que consideram todas essas revisões com critério, com esses parâmetros, revisões sistemáticas, ou também tem essa divisão, dentro da revisão sistemática eu tenho integrativa, eu tenho outras, tem meta-análise e tudo mais. A revisão narrativa é aquela revisão que a gente faz sobre o projeto, então é um conjunto de discussão teórica. Só que nessa questão do funil que eu falei com vocês, a gente começa com a bibliometria e depois faz a integrativa de artigos selecionados, aquela cereja do bolo. Sem artigos? Não. O ideal são 5, 10. 10? Por quê? Se eu tenho uma quantidade menor, bem específica do meu tema, quando eu vou fazer a análise, eu vou aprofundar mais. Eu vou tirar mais conclusões, eu vou ter mais elementos ali. E então, vou deixar aqui a Letícia para contribuir. Não sei se na prática dela você vê essas confusões também, Letícia, quando a gente vai orientar os alunos. Com certeza, a gente também que é da área, às vezes dá uma bugada, né? Que são estilos meio que parecidos, né? É bem difícil diferenciar, né, uma pesquisa da outra. Vou tentar explicar super simples para que o pessoal consiga entender, tá? Fiz até uma colinha aqui para não errar, para passar para vocês, tá? A revisão narrativa, vou começar de baixo para cima, tá? Igual a Vanessa mencionou, você vai narrar os acontecimentos sobre aquele assunto e vai colocar a sua opinião. É como se fosse uma que a gente fala redação, né? Colocar a sua opinião sobre aquele assunto. A gente pode pegar esse nicho, essa ideia e falar em cima de uma, como se fosse uma redação narrativa. Você vai narrar aquele conteúdo, discutir aquele assunto conforme os autores, tá? A revisão integrativa é igual a Vanessa falou. Ela é uma pequena... você vai começar ela como pergunta norteadora. Você vai pegar aquele tema, o que eu quero fazer com essa busca? Né? Eu vou avaliar o quê? Qual que é o objetivo? Vou pegar essa pergunta em cima desse tema e fazer pesquisa. Busca na literatura sobre esse assunto. Né? Uma dica, você vai ter um título provisório, né? Digamos assim. O beabá para se fazer uma revista de alto impacto. Vou pegar as palavras-chave. Revisão de alto impacto para periódicos da área da saúde, por exemplo. Eu já delimitei o meu tema, né? Que é uma outra coisa que a gente vai falar no finalzinho também sobre o tema.
né? Delimitei o tema porque a gente não pode trabalhar com um tema muito amplo, porque, igual a Vanessa falou, a gente quer os artigos tipo 5 a 10 no máximo, ou 20, dependendo do tipo da sua pesquisa. Então, para a gente conseguir recuperar a informação de forma mais didática, né? Porque toda pesquisa a gente vai trabalhar o quê? Um assunto específico. Então, quando a gente busca no Google, ele tem N respostas para te dar, mas você não precisa de todas, você precisa de apenas algumas para conseguir fazer a sua pesquisa, né? A gente chama isso de especificidade. Eu estou especificando a minha pesquisa para delimitar ela, para que eu consiga focar só naquilo, não abranger outras questões que toda pesquisa tem, né? Vários itens que a gente pode trabalhar em cima disso. E depois você vai pegar a coleta desses dados, analisar o conteúdo e discutir ali os resultados, conclusões e incluir as referências daquele seu trabalho. A revisão sistemática, né, ela já é um pouco mais chatinha, porque ela exige protocolos. Essa imagem que eu coloquei ao lado é um exemplo, tá? Que eu coloquei para vocês observarem aí. Eu não sei se a imagem ficou tão nítida, mas são artigos buscados nas bases de dados. Algumas eu encontrei mais, outras menos, e aqui tem as informações dessa busca sistemática. Quantos artigos eu encontrei e quantos eu utilizei, né? De todos os localizados, tá? Eu vou usar apenas 2 ou 3 artigos, tá? Para poder utilizar aí na minha pesquisa, porque só 3, digamos, que trabalharam os protocolos que eu preciso, igual eu coloquei no início, as estratégias de análise de conteúdo, pico. Então, vamos supor que só 3 artigos utilizaram o protocolo que eu estava buscando. Então, são esses 3 artigos, digamos, que eu vou utilizar na minha pesquisa. Eu dei exemplo de 3, mas pode ser 5, 8, no máximo 10, porque senão a pesquisa também fica muito extensa, a gente não quer isso. Porque vamos supor que os 20 artigos falam a mesma coisa, eu não vou usar os 20, vou pegar os mais interessantes para utilizar na minha pesquisa, tá? Porque pode ser que o artigo ali fala a mesma coisa, então não tem necessidade de eu ficar repetindo as informações, tá? Vou passar aqui para o próximo slide, sobre a questão do tema, né? Porque toda vez que a gente vai começar uma pesquisa acadêmica, os alunos ou os professores também sempre pede para o aluno já pensar no tema e já pesquisar o material ali para ele fazer pesquisa, tá? Então, assim, não que não seja recomendado, existe um outro caminho para você fazer a sua pesquisa. Primeiro, você vai pensar no tema, depois elaborar a pergunta que vai nortear a sua pesquisa, tá? Porque em cima do objetivo e do problema que você vai elaborar, que você vai ter ali os caminhos para fazer a sua pesquisa, né? Então, você vai conseguir delimitar ali o que você precisa trabalhar em cima da sua pesquisa com os objetivos e o problema, né, que a gente fala de pergunta da sua revisão. Qual a dificuldade que eu tenho em fazer a busca nas bases de dados? Então, uma ideia aqui para vocês terem noção. Eu não sei como pesquisar, como que eu vou digitar lá no Google ou nas bases de dados para fazer pesquisa. Então, com essa live de hoje, vocês estão aprendendo a fazer essa pesquisa nas bases de dados. Então, estou respondendo ali aquela pergunta da revisão da sua pesquisa e alcançando o objetivo, que é mostrar e ensinar para vocês como fazer a pesquisa com o caminho mais fácil. Às vezes o aluno não tem conhecimento para fazer, então a gente traz essas dicas, essas técnicas para facilitar aí a pesquisa de vocês, tá? Aqui, Vanessa, você quer contribuir com esse próximo passo? Sim, sim. Sabe um ponto interessante sobre a pergunta de revisão, Letícia? Que não necessariamente a gente precisa repetir a nossa pergunta de pesquisa do projeto,
não é? E essa pergunta de revisão, ela pode ter procedimentos bem específicos. Teve uma aluna que fez uma revisão brilhante. Ela estava trabalhando com um tema muito inovador. Então, os artigos dentro de uma revisão integrativa era como se fossem os entrevistados. Acho que fica mais claro a gente falando assim. Então, se a gente delimita bem, aqueles artigos, eles vão ser os nossos entrevistados. Então, nós temos perguntas para eles. Antes, eu ficava desesperada analisando um artigo todo, na íntegra. Então, a pergunta direciona a gente para dentro do artigo, dentro desse passo 8, qual recorte nós vamos fazer. Por exemplo, a nossa colega Bruna estava trabalhando com dança popular, com essa questão da dança no contexto lá do programa que ela trabalha, fiquei pensando assim, essa questão do efeito da dança popular, principalmente no caso de alunos com deficiência, né? Eu quero ver o resultado. Ou eu estou identificando o efeito de uma política. Eu tenho vários estudos que falam de várias políticas junto. Então, eu vou olhar só naqueles trechos que me respondem. E fazer esse recorte dentro do artigo, eu posso tanto fazer esses recortes e levar para o Iramutec, que é um software para me ajudar, e eu posso fazer a análise de conteúdo temático, eu posso fazer ranking de termos para saber em quais artigos o que mais sobressai. Então, eu respondo a minha pergunta de revisão e muitas vezes nós não vamos ter condição de entrevistar tantas pessoas como aqueles artigos fizeram. Porque nas revisões sistemáticas, principalmente, só pode artigo empírico, que entrevistou pessoas. Nas revisões integrativas, nós podemos ter tanto artigos teóricos como artigos empíricos, né, que trabalham com pessoas, e também artigos pedaços de livros e tal. Então, se eu sei muito bem qual que é a pergunta que eu quero responder, eu vou olhar dentro desses artigos com um olhar mais apurado. Quem precisa para fazer um TCC? Nossa, não deu certo o comitê de ética. Ou no próprio mestrado, tive uma aluna de doutorado, Letícia, que quem salvou ela foi o banco de tese da CAPES. Ela tinha uma proposta de entrevistar pessoas no Ministério da Educação, veio a pandemia, era sobre o FIES, era sobre o FIES. Então, nós tivemos uma estratégia junto com a orientadora dela de pegar todos os resumos, porque não dava para acessar todas as dissertações. Então, olha o funil. Aí, nós vamos pegar esse funil e como que nós vamos fazer? No resumo, nós fizemos uma análise de conteúdo bem estratégica, pegando ali quais foram os resultados, que temas que analisaram só com o FIES, com resumos. Então, como que a pergunta ela tem que estar delimitada e que vai me identificar nessa coleta, nessa organização, fiz a bibliometria, já tem um montinho de artigos que eu vou fazer uma revisão integrativa. Então, já podem ser 2 artigos ou dentro de um mesmo artigo, não é, Letícia? Eu tenho uma parte mais bibliométrica e outra mais ali meio do funil. Então, aqui se enquadra essa questão da análise de conteúdo, que aí pode ser com o Iramutec. Sabe, Letícia, apresentando para você e para os colegas aqui, dentro do Iramutec, se nós colocamos o artigo na íntegra, vamos supor que a gente coloca 7, 10 artigos. Artigos na íntegra não dá para colocar muitos. Eu já tive uma aluna, assim, com fôlego, colocou 300 na íntegra. Eu consigo ver quais artigos, através de um gráfico, quais têm em comum e quais que são diferentes. Então, através de uma análise, eu consigo mostrar que dentro daquele meu recorte, estão dentro de um assunto e quais estão dentro de outro. E eu posso cruzar com a minha percepção manual. E aí, vamos então para o 9º passo. Está rendendo aqui o nosso papo, que é definir uma revista. Então, é um dilema, às vezes a gente fica postergando, a gente fica analisando. Então, o beabá, Letícia, eu acho que se resume assim:
A professora Carol Macedo, que é nossa colega também, vai estar numa live que ela fala, primeiro a gente tem que fazer um imperfeito. Porque a gente fica tentando fazer um artigo perfeito. Então, vamos fazer um artigo de bibliometria, ver uma revista que é possível, enviar, ter ali a experiência, aquele gosto de enviar esse artigo, fazer uma revisão integrativa, às vezes para um congresso. Não sei a experiência do pessoal que está aqui com a gente ao vivo, podem interagir. E como que eu vou aprender, então, a fazer esse artigo? Na própria revisão, não é, Letícia? A gente já vê artigos de revisão. Então, dentro do nosso tema, a gente já tem que mirar ali. E será que isso é algo impossível, Letícia? Você que revisa artigos, acompanha os alunos na aprovação, isso está muito distante ou isso é possível? Como você vê isso? Olha, Vanessa, assim, de acordo com a maioria dos alunos que eu oriento, né, geralmente os artigos são para TCC mesmo, e depois, eu estou até com uma aluna recente agora, ela da área do direito, ela me pediu ajuda para encontrar uma revista para ela publicar o artigo dela, que o próprio professor pediu para os alunos escolherem uma revista para ser publicada, tá? Eu até mencionei com ela que as dicas, as opções que ela me passou são de revistas que você tem que pagar para publicar, que a gente chama de revistas predatórias, mas nem todas são revistas predatórias, né? O que é predatória? Que te pede um valor ali para você pagar para a revista publicar o seu artigo para você ter visibilidade em cima dessa revista, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Eu ainda não analisei as opções que ela me mandou, vou ver se eu encontro alguma revista que não precise pagar nenhuma taxa, para que ela consiga publicar o artigo dela, como o professor solicitou. Eu também já recebi vários contatos via e-mail de revistas pedindo para se eu tiver algum artigo a ser publicado, para publicar com elas. Aí eu até aceitei na época, mas depois elas vieram porque eu tinha que pagar algum valor X para publicar. Aí depois eu já não quis, né? Porque tem que saber analisar, né, essas pesquisas de revistas específicas de cada área. Ótimo, isso mesmo. Então, pessoal, ao fazer a revisão, selecione aqueles que têm uma revisão, já olhe o formato, porque tem revisões que são muito organizadas, não precisa fazer uma revisão extensa, às vezes a gente fica fazendo uma revisão muito longa, aí a gente já vai específico em artigos de congresso, sempre tem uma revisão também. E atentos também ao, por exemplo, teve alunas minhas que estavam fazendo artigos mais longos, aí foram mandar de reduzir. Aí, nas estratégias de análise de conteúdo, eu lembro que a gente conseguiu colocar em uma figura 3 páginas. Que a gente conseguiu ali fazer um esquema, tipo um mapa mental, fazendo autores e outras coisas. Então, assim, vamos olhar em outras revisões para a gente crescer. Então, uma revisão, ela sempre se cresce a partir de outra. Né? A gente vai fazendo esse ciclo, não é? E vamos fechar aí, né, Letícia, com o passo 10, que a gente quer que todos aqui cheguem nesse passo. Eu brinquei com a Letícia que cada passo dá para ser uma aula. E tem alguns aqui que realmente nós vamos retomar, que é a questão dos gerenciadores, entrar mesmo nas bases. E aí eu vou deixar a Letícia falar um pouquinho desse passo 10, e ela principalmente que atua aí nesse desfecho final dos artigos aí que chegam na mão dela. Só para finalizar o passo 9, Vanessa, a gente estava falando sobre as revistas predatórias e a maioria delas entra em contato para que elas tenham um volume alto de publicações, né? E não olham a qualidade do material, e sim a quantidade. Então tem que tomar um cuidado em cima disso também, tá? Uma outra coisa que eu lembrei para reforçar, né? Que é importante. E o passo 10, para a gente dar continuidade, é a importância da formatação para qualquer tipo de trabalho acadêmico, seja ele artigo, TCC, um projeto, dissertação, tese. É importante, porque isso conta como pontos
para vocês na hora de publicar o artigo na revista. A revista pode recusar ou pode pedir para vocês refazerem alguma formatação específica, né? Então, uma dica que eu dou: sempre confira as normas de submissão do artigo, conforme revista ou de acordo com a instituição, caso seja feito, igual um exemplo que eu dei, que eu estou com uma cliente de revisão, formatação, para publicar na revista. Primeiramente, ela fez o artigo como TCC, opção de TCC. As faculdades, hoje em dia, elas aceitam esses dois formatos, artigo e monografia mais completa, e eles publicaram artigo, né? E agora, no final do semestre, o professor pediu para os alunos escolherem uma revista para publicar. Então, tem que saber o escopo dessa revista, qual as técnicas, as exigências de cada revista. Geralmente, as revistas pedem para não colocar o nome dos autores, porque as revistas vão avaliar, são avaliadas, né, os artigos por pares. As pessoas avaliam os artigos sem saber de quem que é o autor, para não ter, para que o nome do autor ali não seja mostrado, que não tenha nenhuma intervenção em cima do nome do autor. Vai avaliar ali o conteúdo da revista, além da formatação que se é exigida. E como eu trabalho com formatação, sou bibliotecária, tenho um conhecimento em cima disso, essas dicas são muito importantes. Não é porque eu sou bibliotecária e trabalho com isso que eu falo que a formatação é importante, né? Mas é no meio acadêmico como um todo. Isso é um assunto muito importante, que às vezes muitos professores não têm conhecimento das normas, né? Especificamente das referências. Geralmente as referências elas são alinhadas à esquerda, os professores colocam as referências justificadas. E quando acontece isso, a gente mostra a norma para o próprio professor, ou, né, dependendo da pessoa que está questionando algumas regras das normas. Estou falando de forma geral, não só para publicar artigos, tá? Porque isso acontece muito. De professores, às vezes, questionar alguma coisa da norma ou até inventar alguma coisa que nem existe. Então, a gente sempre anda com a norma em mãos. O bibliotecário que trabalha com formatação, ele nem sempre sabe tudo, tá? Porque as normas sempre estão em atualização. Como são muitas informações, a gente não vai conseguir aí, saber tudo de cor, né? Então, a gente consulta as normas. Então, é interessante aí também abordar essa questão com vocês, porque a gente nunca sabe tudo, né? Então, a gente sempre tem que estar consultando os documentos, no caso, a própria norma, a BNT, tá? Aqui, para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho nas redes sociais, para vocês conseguirem conhecer o nosso trabalho além do que foi falado aqui hoje, tá? Eu sou, né, bibliotecária e mentora acadêmica, assim como a professora Vanessa, tá? Trabalhamos como mentorias acadêmicas. Aqui tá os nossos perfis. O meu é @Letícia Melo Normaliza. E o da professora Vanessa é professora, né, Vanessa Barros. Vou deixar aqui o próximo na tela, os nossos perfis, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho nas nossas redes sociais. Além do nosso canal aqui do YouTube, da professora, eu também tenho o meu canal, que tem alguns vídeos lá para vocês acompanharem. São vídeos antigos, mas que vocês vão gostar do conteúdo. Posteriormente, vou também divulgar outros conteúdos no nosso canal também, para vocês conhecerem um pouquinho, né, do nosso trabalho como mentoras acadêmicas e também como vocês podem trabalhar com a gente, que a gente possa trabalhar com vocês, na verdade, com as mentorias acadêmicas, né? Então, quem tiver dificuldade para publicar o seu artigo, fazer a sua pesquisa, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar à disposição para atender vocês aí nesse meio acadêmico, que a gente sabe que muitas vezes o aluno quer fazer, mas não sabe o caminho. E a gente está aqui para mostrar o caminho para você fazer a sua pesquisa de revisão de alto impacto. Vanessa.
A Andréia deixou uma pergunta que acho que a gente já pode colocar as perguntas. No próximo slide, eu acho que tem o nosso arroba, né, Letícia? Quem quiser conhecer o seu Instagram, acho que ficou no próximo slide, pode deixar enquanto a gente conversa com o pessoal. A Andréia perguntou, está muito em alta agora, sobre revisão de revisão. Qual que é o lugar para se fazer revisão de revisão? Na integrativa. Em revisões também, André, na área da saúde, se faz também revisão de escopo. A nível internacional se fala scope review. Por quê? Vou retomar aqui para a Letícia. Muitas vezes precisa ficar claro o protocolo de cada revisão. Na sistemática, com o protocolo, não entra artigos de revisão, artigo teórico, não entra dissertação e tese. E às vezes a gente fala que é sistemática, tem várias revistas com artigos que misturam sistemática, mas é a confusão dos termos. Então, revisão de revisão daria, André, uma ótima publicação de revisão integrativa. Tem todo o percurso direitinho, também tem um protocolo. Eu vi isso na época do Covid, que se tinha tanta pesquisa de Covid, que era melhor ler uma revisão sobre o Covid ou fazer uma revisão das revisões sobre Covid. Não sei se você já viu algo sobre isso, Letícia. Já nesse meio de pandemia, né? No início não tinha muitas pesquisas, mas depois também tinha pesquisa a rodo, né? Para o pessoal, como se diz, acessar aí. E essa revisão de revisão, às vezes a gente, igual você mencionou da revisão sistemática, né? Igual eu esqueci de mencionar, que realmente quando é uma pesquisa assim, desse tipo, narrativa, também e a integrativa, a gente pode utilizar alguns materiais, mas tomar cuidado, né, para não utilizar um material ali que não seja científico, né, que também igual o exemplo do Google acadêmico. Nem sempre, ou no Google mesmo, às vezes o aluno digita lá no Google, o aluno de graduação, que eu falo, porque às vezes o aluno de graduação não tem conhecimento que um aluno de pós-graduação tem, né, então por eu trabalhar com faculdade e alunos de graduação, a gente vê a dificuldade dos alunos em fazer os trabalhos acadêmicos, né? Muitos ainda usam Wikipédia, blogs, então a gente orienta os alunos para não utilizar esse tipo de fonte. Então, sempre utilizar o Google Acadêmico e as outras bases de pesquisa aí que a gente mencionou. Então, é importante o papel do bibliotecário no meio da pesquisa, né? Não só para alunos de graduação, como também de alunos de mestrado, de pós. Então, é importante aí um bibliotecário, um mentor acadêmico estar diante dos pesquisadores aí para que consigam realizar uma boa pesquisa. Ótimo. Olivia, muito obrigada. Você chegou aqui no início da live, ficou até o final. É o povo da vontade que fica até o final. Voltem, porque cada vez vocês vão receber mais conteúdo. Quais são os principais erros que vocês observam quando os alunos vão fazer a revisão integrativa? Você quer falar? Você quer deixar essa comigo? Vamos, como se diz, mesclar um pouquinho aqui. Na revisão integrativa, Letícia. Então, na revisão integrativa é aquela que se pode artigo. Acho que a gente pode puxar um pouquinho agora para falar sobre literatura cinzenta. Então, na revisão integrativa, que os erros. Isso, na revisão integrativa, né, o pessoal às vezes tem como que eu falo? Na hora de desenvolver os resultados, de discutir os dados, que eu acho que o pessoal tem dificuldade nessa parte de escrever, né? Ele fez a pesquisa, buscou, tem os artigos, mas não sabe como fazer a descrição, a discussão desses resultados. Então, a gente entra com algumas técnicas de escrita acadêmica, tá? Que nas mentorias a gente trabalha isso com os alunos de mentoria, utilizando as técnicas certas para que o aluno consiga ler o texto e extrair as informações que ele precisa para escrever o seu texto sem plagiar, que é importante também falar sobre essa questão. Muitos alunos às vezes fazem o próprio plágio sem saber que está plagiando. Então, a gente utilizando essas técnicas de pesquisa que a gente trabalha, não sei se a Vanessa tem essa técnica também para utilizar com os alunos, é importante mostrar e ver a diferença.
quando você pega um texto do artigo para colocar no seu trabalho. Tem as técnicas certas, né, que a gente posso mencionar um pouco delas aqui, que é a ABCD, e tem outras técnicas também. Eu não conhecia. Utiliza. Depois a gente pode fazer uma outra live, falar um pouquinho dessa parte da escrita acadêmica também. Sim, sim. Porque essa o que eu faço? Eu aprendi na minha pós-graduação, que além de ser do curso de mentoria, eu atualmente estou fazendo uma pós-graduação em orientação e produção científica. Então, algumas coisas novas eu já aprendi e outras coisas novas a gente vai aprendendo. Então, assim, sempre conhecimento que a gente adquire, a gente compartilha com os alunos, com os colegas, né, de profissão. Então, acho interessante também abordar essa parte da parte escrita. Muitos alunos têm dificuldade, até eu mesma, às vezes, no início, né, da graduação, tive dificuldade em escrever. Então, no decorrer da nossa experiência e prática de leitura, uma dica também, para escrever bem, sempre leia artigos, livros, nos repositórios das faculdades, né, em revistas, periódicos, né, da sua área, sempre leia material, porque a leitura vai te ajudar a melhorar o seu vocabulário. Então, é importante também praticar a leitura para conseguir melhorar a sua escrita. Sim, e uma coisa aqui, Letícia, que eu vejo é a gente querer abraçar o mundo numa revisão integrativa. Se a gente for com um pouco, é mineração, Lívia, é mineração de dados. Eu gosto muito desse termo, porque eu tenho que pegar ali um montante para me procurar ouro e eu tenho que dar conta de tudo para procurar ouro, senão eu só apresento a terra. Tem ouro aí dentro, mas eu não peneirei, eu não processei, eu não coloquei técnica. Então, eu preciso colocar as técnicas. Então, às vezes, a gente já coloca lá numa revisão integrativa artigo junto com dissertação e livro e vários. Então, o primeiro ponto que o erro que eu acho que a gente precisa evitar, não abraçar o mundo e não abraçar todos os artigos. Seguir um protocolo. A maioria das revisões integrativas também não tem protocolo. Tem um protocolo de um artigo da UFMG muito bom. E a integrativa ainda tem um ponto positivo, que ela não tem um protocolo fechado. Então, você, como pesquisador, pode agregar na sua área, que é diferente, né? Uma área de pesquisa ambiental, de pesquisa social, de pesquisa da saúde, ou exatas. Revisões também cabem para a área das exatas. Então, não querer ir fazer muita coisa. Se hoje eu fosse fazer, eu faria um artigo integrativo de artigos e um diferente para dissertação. Porque ou a gente corre o risco de repetir e a gente tem essa dúvida aí dessa questão da literatura cinzenta, que é misturando tudo, né, Letícia? Acho que talvez seja um erro também. Não olhar tanto para a qualidade, já colocar artigo de congresso no meio também. Então, assim, seu material só tem artigo de congresso, então faz uma revisão de artigo de congresso. O que você acha, Letícia? Com certeza, essa parte da literatura cinzenta é importante também o pessoal saber a diferença, né, dos conteúdos que são não publicados, mas que você tem acesso, né, e também essa questão da qualidade do conteúdo ali acessado, né, que é importante, né, o pessoal saber utilizar. Isso, porque a literatura cinzenta, que às vezes fica parecendo que a dissertação em tese é uma literatura cinzenta que é ruim, é porque o artigo ele já passou por mais triagem. Então, se a gente fosse fazer uma hierarquia de revisões integrativas de mais qualidade, e aí, por exemplo, na área da saúde, André, que você vai fazer revisão com base em evidência, se olha muito o tipo de revista, o tipo de revisão que foi feito, porque isso aumenta ou cai a evidência que se está fazendo na área da saúde. E Letícia falou uma coisa importante, e às vezes a gente não sabe as técnicas, poucas pessoas sabem que se pode analisar de forma, segundo o método de análise de conteúdo, nos resultados. E aí eu criei um método que a gente joga para a planilha e isso ajuda na apresentação dos resultados e na discussão, que é onde às vezes a gente trava. Então, também o software, quando a gente faz um software, faz uma hierarquia, a gente já consegue ver bastante coisa. Deixa eu ver o que a Lívia trouxe aqui também. Sim, Lívia, a gente pode fazer essa aqui, ó, que eu vou responder agora. Existe a possibilidade de fazer uma revisão bibliométrica e integrativa no mesmo artigo? Isso faz sentido?
muito sentido. Aquela dica, Lívia, estudar em qual revista você quer publicar. E quanto mais completo, né, Letícia, você vai publicar um artigo, mais chances dele ser aceito. E outra dica também é fazer gráficos criativos, infográficos. Imagina se, às vezes, os alunos têm muita dificuldade e só trazem pedaços dos artigos e às vezes nem sabem costurar. Se a gente faz uma revisão usando técnicas de análise de conteúdo, técnicas ABC, aí que a Letícia trouxe, entre outras, a gente consegue levar isso para figuras, esquemas. Gente, as revistas vão querer o seu artigo, porque está muito desmiuçado, está muito discriminado. Então, eu sugiro, Lívia, num primeiro momento, fazer uma parte mais bibliométrica, que é como se fosse uma caracterização socioeconômica, ou se a gente está fazendo uma análise quantitativa ali, uma descrição dos dados, e depois a gente vem para o funil. Eu gosto muito dessa parte. E na outra, que a Lívia pergunta se vocês já viram artigos que relacionam quais pesquisadores falam sobre quais temas e quando eles se relacionam dentro de uma área. Vocês já trabalharam com alguma ferramenta que faz isso? Sim, o Vosvio. Porque o Vosvio, ele a gente consegue fazer um cruzamento dos temas que são mais falados nesses artigos, e aí você consegue ver se é mais na área da saúde, se é mais na área de ciências humanas, por análise de redes no Vosvio, e nós conseguimos ver a coautoria. Aí o Vosvio faz isso. Como que eu vou jogar para o Vosvio? Eu baixo em planilha, nas bases fechadas ou na base aberta também, periódicas da CAPES, ou eu faço isso manual também, numa planilha, e depois jogo para lá. E o Vosvio eu consigo ver isso. Ou através de uma análise de conteúdo. Eu pego, se não forem tantos artigos, 50 artigos é possível fazer. Com 100 resumos é possível fazer, porque só com os resumos eu consigo ver o tema, os autores e de onde eles estão pesquisando. Então, eu já consigo levar para infográficos, eu consigo levar para gráficos, tabela, já vai ficando diferente, não é, Letícia? Com certeza, né? Esse meio acadêmico a gente aprende muito, né? Igual você mencionou essas ferramentas, eu não conheço, então estou aprendendo também como ensinei. Então, igual eu falei no início, a gente sempre está aprendendo, né? Então a gente aprende e ensina, né? Sim, e resumindo, revisão e análise de dados é mineração. A Lívia gostou que fez esse comentário. Amei essa analogia com a mineração. Por que é mineração de dados? E o que é o beabá? Para a gente resumir aqui, né, Letícia? O que é o beabá? Estou diante de uma pedreira, mas tem ouro, porque eu quero ver a lacuna, eu quero ver a pesquisa. Como que eu vou quebrar essa rocha? Então, muitos alunos correm, outros colocam a rocha inteira no artigo, e aí você vai ler lá. Fica meio difícil, né, Letícia? Então, assim, eu tô querendo o ouro, e você traz o ouro dentro da rocha, eu não vou ver o ouro. Então, qual que é esse processo? Definir as técnicas. Então, se eu vou quebrar a pedreira, eu preciso de dinamite, eu preciso de pessoas. Então, é definir as técnicas, definir os gráficos e o resultado. Quando eu me recolhi a humildade de ver que as melhores revisões são aquelas feitas com menos artigos e dentro da sua lacuna, é outra coisa. Então, de fato, aí é uma técnica de mineração. E estamos aqui, né, Letícia, para ajudar. Já saímos aqui com várias dicas de conteúdo para as próximas lives. Agradecemos todos os colegas que apareceram. Eu recebi mensagens de alunos lá no Instagram falando: nossa, professora, quero assistir, porque isso é muito importante para TCC. Então, às vezes a gente fala, fazer uma live, às vezes para o seu público, Letícia, falando dessas revisões, dos tipos de revisões para TCC. Então, a gente trabalha desde TCC a tese. E te agradecer, Letícia. Muito obrigada. Como foi bom aí receber as suas contribuições, saber onde a gente pode trocar ideias. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Vanessa, o convite e falar que eu também sou mineirinha, né? Que você falou no início. Sim.
conterrâneas de Minas. Agradeço o convite, a participação do pessoal agora no final. Acompanhar o nosso trabalho também nas nossas redes sociais também, tá? Breve a gente pode até trazer uma nova live com outro tema que vocês queiram que a gente aborde aqui, podem deixar também. Podem deixar nos comentários depois, né? Isso. Ótimo. Uma informação, um assunto muito importante, né? Sim, sim. Aí a gente vai tendo novas ideias, aprendendo sempre, e gostei também da participação de todo mundo, e vamos continuar aí na disseminação da informação, aí, que é o trabalho de todo bibliotecário, divulgar a informação independentemente de onde ela esteja. Ótimo, ótimo. E se alguém tiver alguma dúvida aqui no finalzinho, pode deixar. Se a gente não responder agora, a gente vai responder depois. E no final, e não menos importante, agradecer a parceria do projeto aqui, Co-Criando, que me ajudou na transmissão, que sustentou a transmissão dessa live. Meu filhinho estava ali na sala, desligou a internet, vocês nem viram. Eu tentando resolver que eu não podia sair, senão ele grudava em mim. Aí eu liga assim, liga assado. Eu já imaginei que ele estava lá. Então, agradecer o Co-Criando, que preparou esse ambiente junto comigo. Agradecer a Letícia, que junto nós preparamos esse conteúdo. E vem muito conteúdo aí. E quarta-feira nós temos outra live e será sobre as tendências de técnicas qualitativas. Então, se preparem, nós vamos falar das técnicas. Eu analisei um evento de pesquisa qualitativa internacional. Então, na próxima live, nós vamos falar aí das tendências. E agradecer também a presença da professora Fernanda. Ela vai fazer uma live comigo, Letícia. Dicas estratégicas para ler artigo em inglês. Bacana, interessante. Será que a gente domina o inglês 100%? Então, ela tem um curso, ela tem uma estratégia, ela vai compartilhar com a gente na live de como fazer essas leituras. Muito obrigada, Edivanda, do Co-Criando e toda a equipe. Obrigada, Letícia. E a gente continua. Tchau, tchau, gente. Tchau.